Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que agora também está em vídeo e todo mundo vai poder comprovar que o menino de 40 e quase 47 anos continua com a carinha de 46, né, Gustavo? Rapaz, acabei de fazer 46 anos, que quase 47 anos, rapaz. Eu sei que ele tem uma idade parecida, como eu já fiz 47, mas tem que você já estava perto. Não, eu continuo com minha carinha de 45. Gostei então da carinha de 45. Vai manter mais um pouquinho, né? Mas olha só, gente, eu sou o Gustavo e hoje eu tô aqui com o Alexandre, que tem uma carreira de muitos países, de muita viagem, muita bagagem, mas acabou parando na Itália. Então nós vamos conhecer a história dessa família muito legal. Legal, eu sou o Alexandre, estou com a minha esposa Thalita, o amor da minha vida aqui. Feliz em estar com vocês também. Tenho 50 anos, já quebrei essa barreira do receio de chegar aos 50, tá? Ah, que bom. E você recomenda? Tá legal? Eu acho que vocês estão com um pouco de receio, mas o dia que vocês estão bem, assim, com poucos cabelos brancos, tá ótimo. Eu não tô com receio, eu só não cheguei lá, o Paulinho que tá me adiantando. Eu quero chegar. Só que vamos dar com tempo calma ao tempo. Só vamos com calma, né? Eu sou a Thalita, casada para sempre com o Alexandre. Para nós é uma oportunidade, assim, de gratidão a Deus de poder compartilhar um pouco toda essa caminhada que Deus tem nos permitido fazer, né, ao longo desses 14 anos de casados. Muito bem, gente. E finalmente chegamos à terra dos meus antepassados. O sangue tá vibrando aqui porque chegamos à Itália no nosso Jetlag. Nessa abertura da temporada do podcastirmãos.com, Jetlag, né? A gente já começou os episódios, mas Jetlag demorou um pouquinho mais para começar esse ano, mas a gente tá aqui junto hoje com esse episódio super especial com o Alexandre e com a Thalita para conhecer um pouquinho da trajetória deles até chegar na Itália, a terra da massa, a terra da pizza e do que mais a gente vai descobrir aqui no episódio de hoje. Podcastirmãos.com. Pois é, Paulinho, a gente demorou esse ano para começar. Tivemos aí as comemorações de aniversário aí do podcast, alguns episódios especiais, mas isso não quer dizer que a gente não tá animado. Tem uma lista muito legal de gente pra gente conversar, histórias bacanas pra gente conhecer esse ano. E nós vamos começar pela sua terra, pela Itália, conhecendo a história desse casal que, de italiano, eles não têm muita coisa, é um cearense, uma curitibana. Meu, eu também certo? tenho assim, ó, eu tenho um sanguinho lá, assim, que passa, assim, de vez em quando pela veia, porque o que sobrou de italiano, né, na minha veia, meu mas bisavô... o que sobrou foi suficiente pro seu passaporte. Para o teu Tá passaporte. ótimo. Inclusive, quando eu fui para a Itália conhecer a cidade, os meus antepassados, de onde vieram todos, né? A maioria dos que foram para o Brasil, da região de Treviso. Cheguei no aeroporto de Treviso, apresentei meu passaporte para alugar o carro, né? E o cara, obviamente, começou a falar comigo em italiano. Aí eu tive que falar, sorry, I don't speak Italian. O negócio aqui é no inglês mesmo. Tem que passar essa vergonha que eu tenho o passaporte, mas lá, de fato, eu não sou italiano, né? Temos que resolver isso aí. Pelo menos falar com as mãos você ainda fala, né? Pois é, falar com as mãos e usar o tchau pra tudo e o prego. Eu já, sabendo isso, já tem metade da comunicação em italiano, né? Mas antes da gente chegar na Itália, vamos conhecer uma história bem legal desse casal que já passou por alguns outros países, voltou e agora estão aí na Itália. Conta pra gente, Alexandre, como é que foi essa jornada, você e a Thalita, de começar a vida internacional, com viagens, com intercâmbio, enfim. Teve umas paradinhas antes de chegar na Itália, né? É isso aí. Então, Gustavo, eu me casei um pouco além da fronteira dos 30, né? Eu me casei com a Thalita com 35 e Deus foi bom comigo, eu nasci num lar cristão, pais cristãos, avós também, de uma família que veio de um genocídio armênio e sempre tive essa mentalidade cosmopolita, né? Eu sempre pensei dentro do Brasil e fora do Brasil. Cresci numa cidade ali na temperatura de 25 a 31 graus Celsius o ano todo, maravilhosa. E a Thalita do sul do Brasil, outro extremo, 6 horas de voo. Os italianos aqui se assustam à distância das nossas capitais, né? Uhum. E Deus realmente uniu propósitos, né? Eu sempre gostei de viajar, tanto para a América, que fiz um
o intercâmbio, Oriente Médio, Europa, sempre tive essa visão. Sou economista de formação, fiz mestrado em economia na área internacional e comecei a namorar com uma professora de direito internacional. E ali ela me condicionou, Gustavo e Paulinho, que eu só poderia casar com ela se nós fôssemos fazer um doutorado na Universidade de Lisboa. Então tu pensa aí aonde foi que eu entrei, né? Ah, já chegou assim com o contrato, vamos casar, mas tem essa condição aqui. Literalmente foi uma condição para o passo do matrimônio e realmente assim, a nossa vida é resposta de orações. Eu esperei em Deus a mulher de Deus, né? E Deus me deu. Eu te digo assim que muitos erros que eu poderia ter cometido quando você tem um casamento alinhado aos propósitos de Deus, evitamos muitos erros. E a Thalita foi e tem sido essa mulher de Deus para sempre puxar minha orelha, né? E, enfim, a gente tem muita experiência nessa área de intercâmbio para a Europa, documentação, missões empresariais, e as coisas foram caminhando. Veio o Covid, eu vou deixar a Thalita falar um pouco dessa época do Covid. Eu vou voltar um pouquinho antes, porque eu acho que é bem importante. Eu também venho de uma família cristã, curitibana, e desde pequena eu sempre senti um chamado missionário muito forte. Então, assim, eu me lembro nas aulas de geografia, nas aulas onde tinha o globo, eu tinha o globo dentro de casa. Eu me lembro o Espírito Santo me acordando de madrugada e eu orando pelas nações, ainda criança. Fui fazer a faculdade de Direito e não me encontrei. Fui assim, meio por obrigação, que meus pais queriam muito que eu fizesse direito. No último ano de faculdade foi que eu descobri o direito internacional. E aí eu falei, isso aqui tem a ver com missões. Porque meu coração, Gustavo, sempre queimou por missões. E com a finalização da faculdade, eu decidi que eu queria ser missionária. Foi aí que eu procurei uma agência missionária e a indicação foi que eu me capacitasse para ser advogada internacionalista na Turquia, né, nos povos não alcançados. E ao longo disso, como eu sempre gostei dessa área internacional, eu sempre estudei idiomas. Então eu estudava inglês, já sabia bastante o idioma britânico, comecei a estudar espanhol e me vi, curiosamente, a estudar também italiano, sem qualquer pretensão. Quando eu estava fazendo o curso de italiano, eu descobri que eu tinha cidadania italiana. Meu tio já tinha tirado a cidadania italiana nossa há mais de 15 anos e ninguém tinha visto valor nisso. Temos uma conterrânea aqui então, eu nem sabia. Olha aí, Paulinho, uma que fala italiano, hein, mais legítimo. Então, mora lá também, né? Que mora lá. E aí eu comecei a perceber por que eu chamava o meu avô de Nono, porque quando eu era pequena, para mim era o nome dele. E me vi que eu tinha muito da família italiana. Todo domingo tinha polenta, as famílias se reuniam. E quando eu descobri que eu tinha, então, a cidadania italiana, eu decidi, naquela época, com 22 anos, fazer um application para as universidades italianas. E qual foi minha surpresa? Deus direcionou para a Itália. Eu passei numa bolsa de estudos pelo governo, pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, e recebi uma bolsa de estudos com tudo pago. Eu venho de uma família simples, uma família humilde, meu pai vendedor de carro, minha mãe fez faculdade, mas nunca exerceu, então sempre cuidou muito de mim e do meu irmão, e realmente nós não teríamos condições, era um sonho meu de fazer um intercâmbio na Europa, mas não teríamos condições, eles não teriam condições de me bancar financeiramente. E Deus bancou tudo, absolutamente, passagem de ida e volta, 1.000 euros todo mês, universidade paga, e assim, como disse Paulinho, 20 anos, né, do podcast, eu também completo agora 20 anos de Itália. Então foi quando eu cheguei, foi final de 2026, que eu vim fazer meu mestrado na 2006, na Universidade de Pádua, mestrado em Direito Internacional. Então o mestrado você fez em 2006, ainda não tinha Alexandre na jogada. Não tinha. Ele estava lá em Fortaleza. Ele estava em Fortaleza e ele não contou algo bem, assim, bem especial da vida dele. Ele trabalhou muito tempo com o pai
que tinha uma agência de viagens que levava grupos para Israel. Então ele viajava, e grupos não só para Israel, mas para vários lugares da Europa, para o mundo todo. Então assim, o Alexandre já era uma pessoa muito viajada, conhecia muitos países. Então Deus realmente uniu o propósito em todos os sentidos, E vocês se conheceram em viagem ou foi amigos em comum? Então, depois do meu Gostei mestrado... do sorriso do Alexandre, gostei. Eu vou mostrar para ele, mas depois do mestrado, eu passei 2 anos na Itália. Tive a oportunidade de trabalhar na Unesco, em Veneza. Então, assim, Deus me conectou com muitas pessoas especiais. Eu volto para Curitiba. E quando eu volto para Curitiba, eu já não era mais a mesma, Gustavo. Eu fui, assim... a cultura europeia, o feminismo, o hedonismo, o humanismo, eu me deixei vencer por isso, sabe? E aí, Paulinho, quando eu volto, há um impacto, um conflito muito grande com os meus pais e eu, porque eu já não era mais aquela missionária que eles tinham enviado para a Itália. E aí, eu entro num conflito muito grande, entro em oração, porque não sabia o que fazer, fico muito incomodada em Curitiba. E naquela época, meu quarto era cheio do mapa mundi, cheio de mapas e tal. Eu, em oração, falo com Deus, digo, Deus, o que é que eu faço agora? E eu olho para o mapa. E Deus fala no meu coração, eu sou sua fortaleza. E eu pego a minha mala, R$1.000, que era o que eu tinha, R$2.000. E vou para Fortaleza sem qualquer consenso familiar. Uau, mas assim, foi só nessa palavra de Fortaleza, você falou Fortaleza, eu sou cidade só Fortaleza, você entendeu que vou pra lá. Eu perguntei para Deus, naquele momento de angústia, qual é o local mais próximo da Europa? Porque aí eu me vejo, não é mais Brasil, não é Curitiba e eu preciso voltar para Europa. Era Fortaleza, olha só. E eu fui para 4 horas e meia de voo para Lisboa. E essa história, assim, era Deus desenhando sem a gente entender. Eu chego com um mestrado em Direito Internacional na cidade de Fortaleza, mas me submeto a trabalhar como recepcionista no hotel, no primeiro hotel que me contratam. E ali eu começo realmente do zero, sem conhecer ninguém, aos desafios e a me colocar numa cidade diferente, esperando que as coisas acontecessem em Deus, né? Essa foi uma reviravolta, hein? Sim, Ainda bem que a total. gente não seguiu do Covid em diante, que a gente passou um pouco antes do Covid. Tinha que passar por aí. Mas agora faz assim, né? Agora faz sentido o Carlos Alexandre entrar no seu caminho. Na verdade, você entrou no caminho dele, né? Porque ele tava de boa lá em Fortaleza, sei que foi lá. Foi, acho que foi. Mas calma, agora eu quero saber o detalhe. Agora vocês me deixaram curioso. Aí você foi trabalhar de recepcionista no hotel, ele trabalhava na agência de viagem e aí agora estamos casados e tudo bem? Então, aí eu reconheci o meu mestrado na universidade no Brasil e comecei a buscar para dar aula de Direito Internacional nas universidades. Fui contratada, começo a ser professora de Direito Internacional nas universidades em Fortaleza. Agora faço para ele. A gente entende que quando Deus monta esse quebra-cabeça, nós não conseguimos perceber os encaixes das peças. Só depois, quando ele está montado, é que a gente entende o propósito de Deus, né? E na altura, eu trabalhei no Banco Santander um bom tempo na área de investimentos. Como eu falei para vocês, sou economista. Eu viajava, mas bem menos. E a Thalita me conheceu profissionalmente na transição para trabalhar em empresa familiar, Gustavo. E nós servimos uma igreja local, grande, relevante em Fortaleza. E eu era professor de economia internacional na Federação da Indústria. Toda federação tem um centro internacional de negócios, São Paulo, Paraná. E nós montamos um curso de jogos de negócios internacionais. E esse curso pegou. Só que naquela altura, 2011, professor de Direito Internacional com titulação internacional era muito difícil no Brasil. E a Thalita chegou bem quentinha em Fortaleza. Então, depois que ela foi contratada pelas universidades locais de Fortaleza, e eu lá no centro de coisas de Deus mesmo, Gustavo Paulinho. Eu cheguei pro um amigo meu, o Felipe, né? Me lembrei dele agora, o coordenador do Centro Internacional. Felipe, cara, já temos professor de aduana, de logística, de etiqueta internacional, de negociações de câmbio. Tá faltando um professor de direito internacional. Aí o que foi bem engraçado, Paulinho, Gustavo, foi assim. O Felipe Alexandre, cara, eu tenho uma professora, a doutora Thalita, tá ao lado.
Eu não sei como é que tá a agenda dela, se ela tem tempo. Eu vou te passar o contato. Ele mandou o contato no meu BlackBerry. É o novo, Gustavo. E eu imaginei uma senhora assim de 60 anos, sabe? Doutora Thalita, né? Doutora, na Europa e curitibana, devia ser uma senhora com aqueles óculos vermelhos bem conservadoras, conforme o sul tem, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela respondeu e queria conversar com a senhora, a possibilidade de a senhora assumir uma disciplina. Pronto, assunto encerrado. Estou eu, 3 semanas depois, na igreja, num evento de jovens, solteiros. Pessoal lá dos 30 e poucos anos solteiros, hein, que tava lá no meio do mar, né, Paulinho? Na igreja. E uma amiga minha, que era líder de jovens, eu era líder de jovens na igreja, dos 25 aos 35 solteiros, eu liderava os homens. Essa minha amiga Alexandre, eu conheci a mulher da tua vida. Como assim? Não, Ale, ela foi para um acampamento e ela gosta de viajar e do direito internacional, e eu vim de um background assim, presbiteriano, e eu, poxa, será que isso é ou não é? Eu preciso ver primeiro para ver se... Beleza. Outra semana teve um evento de jovens. E eu já tinha falado com a Thalita pela federação. E nesse evento de jovens, essa minha amiga que é pastora hoje, Ale, vem cá, o que foi? A Thalita tá aqui. Eu, que Thalita? Quem é a Thalita? A Thalita, lembra que eu te falei e tal? E ela me apresentou a Thalita. A Thalita veio com um óculosão assim, fundo de garrafa mesmo, aquela coisa bem intelectual, com a sapatinha bem baixinha assim, 1,58 m, 58. Aí lá vem ela no corredor da igreja. Um encanto, né? Achei interessante. Ele me achou feia. Um encanto. Essa minha amiga já tinha falado super bem de mim para a Thalita. Né? E a Alexandre, me presta um livro de economia internacional do Paul Krugman, que eu quero estudar para o Itamaraty, diplomacia, ela estava estudando. Eu tenho do meu mestrado e tudo. Aí ela pegou e anotou no papelzinho o telefone dela. Cara, quando eu sento no carro e digito o número da Thalita, o que é que aparece? Já estava salvo no BlackBerry, a doutora. Não tem mais o que falar, cara. Depois aí é só estudar a história. Não foi coincidência, entendeu? Foram 2 ambientes completamente diferentes e contatos completamente distintos, sem nenhuma relação. Deus me colocou com a Thalita tanto no âmbito acadêmico quanto dentro da igreja, entendeu? Aí a ficha caiu, assim, eu dentro do carro eu meio que me perdi, cara. E aí eu já tinha passado no doutorado em Lisboa. Ah, sim. Eu já tinha passado. Aí eu falei, aí quando a gente começou a se conhecer, eu disse, olha, eu não vou desistir, meu coração sempre queimando pela Europa. Se você quiser casar comigo mesmo, eu desisto desse doutorado, que era em Direito Internacional, e a gente faz um application juntos para um doutorado em Relações Internacionais. O que você acha? Topa? Você queria estudar junto, não era só ele te acompanhar, não. Era... Não, eu coloquei... Vamos fundo nesse negócio. Bora juntos. E aí, Gustavo, passamos. Olha só os dois. Entramos num propósito bem legal. Em 9 meses, noivamos, nos casamos e fomos morar em Lisboa. E mudamos de país. Estudamos juntos, foi um tempo maravilhoso, um ano estudando juntos. Vocês se casaram antes de ir para Lisboa, então? Sim, a gente se casou em julho de 2012 e outubro de 2012 a gente já estava em Lisboa. Que legal. E foi quanto tempo em Lisboa? Ficamos 1 ano e meio com as aulas lá, estudando juntos. E ali Deus usou essas conexões para a gente criar um protocolo com a Universidade de Lisboa, porque o Alexandre já tinha todo o conhecimento de viagens e eu tinha muito conhecimento acadêmico. E eu falei, Lê, por que a gente não monta uma empresa envolvendo intercâmbio? E conversamos com o responsável presidente daquele Instituto de Ciências Políticas e fechamos uma cooperação, um acordo, e a partir dali a nossa empresa foi criada. Então a gente começou a trabalhar, Paulinho, levando políticos, prefeitos, executivo, legislativo, judiciário, para cursos de estrito senso, né? Para fazer mestrado e doutorado pela Universidade de Lisboa. Então, assim, fizemos muitas conexões. O governador de Brasília foi nosso aluno. Presidente do CAD em Brasília. Presidente do CAD. Pessoas, assim, de renome, pessoas simples também. Era algo que nós fazíamos... Morando em Fortaleza. Voltamos para Fortaleza e era algo que nós fazíamos, mas muito dissociado da vida cristã. Então, assim, era o nosso trabalho, mas
mas não... Ok. Não tinha essa percepção de sagrado e secular não existem, nós temos apenas a nossa profissão, o nosso chamado e vamos viver integralmente a nossa missão no trabalho. Essa percepção ainda não existia. Eu sei que ela chegou, depois ela chegou. Depois ela chegou, exatamente. Então, era muito aquela coisa, é o teu dinheiro, é o teu trabalho, e na igreja é o nosso trabalho voluntário, né? Então, assim, mas para mim existia sempre aquela coisa, a partir do momento que nós voltamos para Fortaleza, era sempre aquela insistência, aqui não é o meu lugar, eu quero voltar para a Europa, e eu orava muito por isso. E o Alexandre é muito feliz em Fortaleza, a família dele de Fortaleza, né? Então tem mãe, pai, irmãos, sobrinhos, então assim, toda uma estrutura. Praia, comida boa, temperatura boa, não é só a família que tem de bom lá em Fortaleza, não. Ele estava sempre bem em Fortaleza. Eu realmente não me conectei, não era o meu lugar, sabe, Gustavo? E aí começou um processo de um trabalhar de Deus muito forte na nossa vida, muito forte, que aí veio o Covid e aquilo que nós tínhamos construído patrimônio em 10 anos, a gente se viu assim numa situação muito difícil. A gente usou todo o recurso para pagar a universidade, os alunos iam pagando aos poucos para nós, e aí com o Covid ninguém viajava, ninguém pagava mais nada, então assim, e a gente tinha um custo de vida também muito alto, com muitas viagens internacionais, então foi um tempo muito difícil para nós, e não só financeiramente, era um trabalhar de Deus, de estar removendo tudo aquilo que Deus não queria mais que estivesse dentro do nosso coração, e ali nós nos vimos diante de uma situação que tivemos que vender tudo que tínhamos, e ficamos com o nome sujo, ficamos envergonhados, nos sentimos humilhados, e com muitos questionamentos na nossa mente, né? Muitos questionamentos, porque, poxa, eu tenho um currículo, eu falo línguas, eu sempre estudei, o Ale viajou para vários lugares, com mestrado, com doutorado, tipo assim, não fazia nada, né? Quebrados. Estava totalmente quebrados, totalmente. E foi um momento, assim, de muita dor, muita... E não só quebrados, e vivendo o Covid como todos nós vivemos, né? Então, durante o Covid ainda a gente resistiu, Gustavo, depois de 3 anos que veio a rebordose. Ah, ok. E depois de 3 anos já não tinha mais o que fazer mesmo, assim. E ali houve um trabalhar de Deus, porque eu me lembro que eu dizia assim muito para Deus, assim, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. E assim, depois o Espírito Santo começou a conversar profundamente comigo. E Jesus merecia. Jesus passou por tanta vergonha, por tanta humilhação, e você não quer passar por nada, não é possível, né? Então, esse lugar de humilhação foi um lugar onde a gente começou a realmente se encontrar com Deus como Pai, porque a gente tinha Deus muito como a providência, aquele que ajuda, aquele que faz, mas não como um Pai presente na hora da tribulação. Muito profundo, né? Esse processo de Deus na vida de vocês. E era Deus também trabalhando, preparando a próxima etapa, né? A gente agora consegue olhar um pouquinho mais, né? No retrovisor, viver o processo não é simples, mas olhando agora, ele estava preparando essa próxima etapa. A gente tinha um apartamento lindíssimo na beira-mar, todo reformado. E a gente levou 1 ano e meio para reformar, eu acho que reformado a gente ficou 2 anos. E quando saímos, foi assim, sem olhar para trás. E aí, nessa nova vida, com um apartamento alugado, com pessoas nos ajudando, nossos familiares, a gente decide sair um pouco dessa questão do intercâmbio e nos conectar aí, a gente se conecta novamente com o João Mordomo, que foi a pessoa que tinha me conectado à Itália quando eu tinha 20 anos, né? Lá atrás. Aquela agência missionária. Ele vem de novo, o João Mordomo, com essa visão, aí ele vem na nossa vida, a gente abre o coração para ele, e aí aparece uma missão para nós fazermos envolvendo o Instituto Tela. E o Alexandre começa a realizar essa missão com o Paulo Oliveira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Oliveira lá em Seul, 2 anos atrás, quando eu fui no Congresso de Lausanne. Ele estava lá, ele falou numa palestra lá, tipo um TED Talk lá de 15, 20 minutos. E eu tive a oportunidade de almoçar com ele, a gente conversou bastante, foi muito legal. Então, final de 2022, o João Mordomo nos apresenta o Breno, que é missionário, foi o criador do Tela. E o Breno, cara, Alexandre, o João falou super bem de você, nesse background de operação internacional. A gente está querendo fazer uma primeira missão para visitar as startups
startups em Tel Aviv, depois outra para a Europa. E realmente, para mim, ali, nós estávamos sendo acompanhados pelo João Mordomo, né? Essa parte do Business as Mission. E essa mudança dentro de mim foi um processo e continua sendo um processo. Por quê? Porque na universidade e na igreja evangélica, cristã, protestante, o que quer que seja, que a gente denomine, há 40 anos, não se falava em negócios com propósito. Então, nem a visão de negócio na igreja, pelo contrário, existia um preconceito enorme. O empresário no Brasil sempre teve essa perspectiva, o empreendedor, de que é o que só nega, etc. E os pastores nunca estudaram sobre teologia do negócio. Do trabalho. E o pastor Paulo uma vez falou: Alexandre, Deus tem negócios conosco. Aí eu me assustei nesse negócio. Não, o negócio são as vidas, cara. Quando nós ganhamos as vidas para o céu, nós perdemos para o inferno. E eu comecei a entender a questão do princípio de propriedade privada, de que Deus é o dono da prata e do ouro, que são coisas que eu não conseguia perceber. E viajamos com Tela. Foi fantástico, conheci o Akayam, o Ismael, que é um grande empreendedor lá de Curitiba, e as conexões foram acontecendo. Aí Deus nos conectou com Israel de novo, porque nós levamos, depois das viagens, dos intercâmbios que nós fazíamos com a Europa, Deus nos traz uma visão, então, com Israel. E nos conecta o primeiro grupo, depois desse Covid, de todo esse problema, foi com Israel. E aí a gente começa a lançar grupos para Israel de empresários cristãos. Para ir conhecer lá o país, Israel. Para conhecer o país, visitar as startups de lá, fazer negócios com propósito. Aí a gente já começa a trazer essa visão. E aí o Alexandre com malas prontas para uma outra missão com Israel. Aí o que acontece? Guerra novamente começa, né? O segundo Covid chegou. Só que agora numa situação muito mais complicada, porque a gente não tinha mais patrimônio para se desfazer e pagar essas pessoas que estavam já com viagens prontas, que já estavam prontas para viajar. E até porque a gente já tinha pago o hotel, já tinha pago tudo em Israel. E tudo foi cancelado, né? Até voltar a funcionar. E aí a gente se viu, eu e o Alexandre, realmente a gente se viu de novo num segundo deserto muito triste, porque a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia para onde ir, porque a gente trabalhava com intercâmbio, veio o Covid. Aí começamos a trabalhar com Israel, veio a guerra. Eu tenho um irmão que ele é empresário, e a gente costuma brincar que a vida do empresário é assim: fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Gente, vida de empresário não é fácil, não. A gente não sabia que Deus ainda estava trabalhando o nosso caráter. Deus ainda estava, como está trabalhando sempre, claro, mas assim, como tinha coisa ruim ainda para sair e para nós sermos lapidados. E eu não consegui entender, foram assim muitas noites de aflição. A gente acordava de madrugada já de joelho no chão dizendo: meu Deus, e agora? Como é que vamos pagar o aluguel? E naquele momento o Alex diz assim para mim: Thali, por que a gente não trabalha com cidadania italiana? E me conecta novamente à Itália. Mas só um detalhe. A Thalita, ela tinha uma relação com o dinheiro de não merecimento, porque ela tinha uma visão de doar, né? Uma coisa é generosidade, outra é você não se sentir merecedor do ouro e da prata. Ela tinha a visão de crescer, financeiramente, de patrimônio, mas na prática ela tinha alguma influência que tirava ela da criatividade, porque a Thalita sempre foi muito criativa, Paulinho Gustavo. Ela cria rápido as coisas. Minha mente é mais de execução. Tudo ela cria com muita facilidade, projetos assim, não é porque ela é minha esposa, mas coisas assim fantásticas, Gustavo, entendeu? E Deus colocou no meu coração, quando eu era noivo dela, que eu tinha que endossar os projetos dela. E realmente, depois que eu comecei a honrar mais a Thalita, os sonhos dela e o que Deus entregava para ela, as coisas começaram a acontecer diferente, como um acordo de um casal, entendeu? Então, realmente, assim, o tratar principal foi em nosso casamento, não foi nas empresas, não foram nas empresas. Foi no CPF, não foi no CNPJ. O problema não é, digo para você, essa frase, viu, Gustavo, que eu sei que é uma frase que se fala muito no Brasil: o empresário fica rico, fica pobre, Deus não quer isso. Deus realmente ele tem um propósito de que o negócio é para ser saudável. Não houve uma visibilidade, diversificação de negócios, não centralizar em uma coisa só.
alguns princípios bíblicos que eu não aplicava. Hoje nós temos 3 direções completamente diferentes no nosso corpo, mas com o casamento alinhado diariamente. Diariamente. Decisões realmente em comum acordo. O MMI foi importante, fizemos MMI 2 vezes, Gustavo, para respaldar. Vou falar para vocês que o tratar mesmo começou na nossa intimidade, entendeu? E aí, esse processo todo foi o processo que levou vocês a trabalhar com a cidadania italiana, que é o projeto que vocês estão trabalhando atualmente, desde a Itália. Foi a porta, Gustavo, mas aí o que aconteceu? Deus começou a prosperar a gente na cidadania italiana, começamos lá a divulgar a cidadania, e Deus começou a prosperar. Só que aí, qual foi a terceira? O decreto Tajani. Parou tudo de cidadania. Sim. Março do ano passado. A gente prosperou muito. Então a gente se viu, né? Foi intercâmbio, Covid, foi Israel, a guerra, depois cidadania, veio o decreto que parou a cidadania, passou só para a terceira geração. E antes agora está sendo discutido novamente, né? E naquele momento, então, a gente se viu no terceiro deserto. E agora, o que é que a gente vai fazer? Você já estava morando na Itália? Não. E ali eu começo a me conectar muito com um grupo de italianos, e aí Deus começa a colocar no meu coração muito forte Itália. Eu começo a dizer: Alexandre, vamos para a Itália. Alexandre, vamos voltar para a Itália. Eu quero voltar para a Itália. O nosso lugar é na Itália. E ele não sentia paz nisso de forma alguma. Ele dizia: tá, na Itália são poucos cristãos. Como é que as meninas vão se desenvolver em poucas igrejas lá? Não tem. Meninas entram na história agora só, né? Então vocês têm filhas, é isso? A gente tem 2 meninas, 2 princesas. Cearenses. Cearenses. E até então vocês estão lá em Fortaleza, né? Tudo isso que aconteceu foi e voltou, tudo sem sair de Fortaleza. Desde que voltaram, né, do último estágio de Portugal, era tudo em Fortaleza. Tudo em Fortaleza. E aí começa a queimar muito forte no meu coração e eu começo a orar. Eu falei: Deus, eu quero ir para a Itália, Só que eu pensava muito nos meus projetos. Como é que Deus ia colocar a Itália num projeto família, né? Porque quando eu me lembrava da Itália, eu me lembrava da minha época de solteira, que eu andava de bicicleta, aquele ritmo mais lento. Uhum. E aí começa um trabalhar de Deus na vida do Alexandre para colocar a Itália no coração dele. Você vir para o país que você não domina a língua, Gustavo, e que você dependia da esposa para se comunicar, porque eu falo fluente inglês, mas na Itália eles não têm esse costume de falar inglês. Era um grande desafio. Mas eu te falo assim, o nosso maior desafio, hoje eu entendo em Deus, eu falo assim perante Deus, é o orgulho mesmo, entendeu? O orgulho, ele tem várias facetas, principalmente na minha vida. Não diz respeito a ser um cara legal, tratar o Gustavo bem, né, participar do podcast, mas algo interior que tinha na minha vida que eu não reconhecia o que eu tinha que mudar. Alguns posicionamentos que estavam enraizados, traumas, e eu comecei realmente a tratar disso em gabinete pastoral, com aconselhamento, com quebrantamento, com leitura da palavra. Por quê? Porque eram coisas que eu não conseguia ver. Então, as minhas decisões de mudar a direção eram muito inflexíveis. O orgulho, né? Então, o orgulho falava muito forte na minha vida, Paulinho. Realmente, assim, Gustavo, eu via isso como um grande desafio, eu ser um cara mais flexível. E escutar a voz de Deus. Quando eu falo escutar a voz do Espírito Santo, escutar a voz do Espírito Santo não é tão simples assim. Como a Thalita fala, assim, no dia a dia a gente tem muitos ruídos da alma da gente, de filho, e televisão, e celular. E realmente hoje eu entendo isso, entendeu? Graças a Deus, hoje eu consigo entender se é de Deus, né, essa voz, ou se a voz é a minha, é o meu orgulho. E eu comecei a ceder, cara, Itália, Paulinho, será mesmo que vai ser Itália, né? E eu comecei a ceder, não, cara, eu vou me ajoelhar com a Itália assim, e Deus começou a tratar o meu coração. E aí a gente, naquele momento de sem saber o que fazer, eu começo a me envolver com a comunidade italiana no Nordeste e me colocam como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Itália, ali do Nordeste. Uau! Pelo menos o currículo você tinha todo. É. O currículo tinha.
E ali, então, como presidente da Câmara de Comércio, me conecto a cooperativas sanitárias e naquele momento, então, me oferecem, que é hoje o que a gente está trabalhando também, vagas para enfermeiros, operadores sociossanitários, que são técnicos de enfermagem, para que venham trabalhar na Itália. Nos concederam 200 vagas para a contratação imediata de profissionais da área da saúde, para médicos também tem vagas, para virem trabalhar na Itália. Eles enviam a passagem a essas cooperativas sanitárias e aí a gente, com tudo aquilo que Deus tinha trabalhado no nosso coração, aí a gente entende a nossa missão. Agora as coisas fazem sentido. Que legal, mas isso é um convênio entre Brasil e Itália? E quanto tempo que é? São contratos temporários ou é para morar na Itália mesmo que esse pessoal se envolve? É para morar na Itália mesmo, Paulinho. Olha para isso. Contrato por prazo indeterminado. Hospedagem. Com hospedagem de 6 meses. O ideal é que chegue falando um pouco de italiano, mas eles também fazem a capacitação aqui do idioma. E aí Deus trabalha no nosso coração, falando exatamente aquilo que eu sempre busquei, né? Agora chega a parte da missão, que essas vagas não é para qualquer pessoa, mas é para quem queima por Jesus e entende que o seu propósito é estar aqui servindo vidas, amando esses idosos e fazendo a diferença nesse país que a gente tanto ama, que é a Itália. Foi nesse ponto da história, Paulinho, que o João Mordomo me ligou e falou: Gustavo, tem a Thalita e o Alexandre, você tem que conversar com eles. Entendeu? Então vocês acabaram criando uma missão, um projeto missionário, podemos dizer assim, em cima da oportunidade que surgiu de enviar brasileiros para a Itália. E conciliaram que também as é duas uma possibilidades. empresa e é um negócio que traz o sustento para a família e que levou vocês a mudarem efetivamente para a Itália. Sim. E aí, agora... depois dessa longa jornada, a gente chegou na Itália. Sim. Eu tô preocupado E porque antes- vocês estão com o tempo limitado e a gente quer ouvir da Itália também. Então, isso conecta vocês com a Itália e faz vocês mudarem pra aí, é isso. Eu posso pegar as crianças, a Thalita fica com vocês, Gustavo e Paulinho. Tá, você confia que ela vai contar a verdade? Então tá bom, Carlos, valeu. A gente quer ouvir agora a parte da Itália, né? Porque finalmente chegamos na Itália. É isso aí. Sobrou a Thalita, italiana, com experiência em morar 2 vezes na Itália, para nos contar um pouquinho dessa história. Tudo bem, agora, Thalita, você pode falar o que você quiser, pode contar o que quiser. O Carlos só vai saber quando o episódio entrar no ar e vai ser tarde demais. Gente, o que eu achei assim mais incrível foi esse trabalhar de Deus, sabe, Paulinho? Porque eu sempre me via aqui, mas não sabia como eu poderia voltar para esse lugar. Mas hoje a gente aprendeu a depender de Deus completamente. A gente está num lugar que é a Itália hoje, mas poderia ser qualquer outro lugar. É um lugar mesmo de dependência de um Deus que cuida de nós e que realmente coloca a gente a fazer aquilo que Ele quer fazer, né? Antigamente eu tinha um desejo de trabalhar na ONU, sabe? Esse era meu sonho, assim. Então eu pensava muito em mim, existia um egoísmo muito grande. Era a minha carreira, eram os meus pensamentos, era o que eu queria. E hoje eu tô na Itália e tô vivendo pro lar, assim. Tô trabalhando, mas assim, hoje quem atende os clientes, quem tem feito todo esse trabalho mesmo operacional tem sido o Alexandre. E Deus me colocou num lugar de estar cuidando da família, de estar valorizando as coisas simples, que é o mais importante, né? Sim, isso é muito legal, né? Porque você pensar assim, então pra que eu estudei tanto? Por que eu fiz essa formação, esse doutorado, não sei o que tem? Agora eu tô aqui cuidando da casa, né? Como se fosse um demérito isso. Mas como Deus foi trabalhando na sua vida durante todo esse tempo, né? E as portas que Ele abriu e fechou e tal, tá tudo conectado, né? E não quer dizer que você não vai mais usar o que você estudou, né? Pode, no seu dia a dia, as oportunidades de conversa que surgem, tá aí ainda em você, né? Você não vai perder isso, né? Não dá pra pensar em tempo perdido, né? Então os dois estão juntos nessa. Talvez ele mais numa ênfase operacional do dia a dia, mas esse pensar juntos, sonhar juntos, decidir juntos, isso tudo precisa que vocês dois estejam alinhados e todo o seu conhecimento que tem aí de bagagem faz parte disso. E agora chegando aí na Itália, você já falava italiano, ele não, ele estava comentando da luta que era depender de você para se comunicar. Eu quero aproveitar
aproveitar esse pedacinho aqui antes que a gente encerre a nossa conversa para que você nos conte como é que foi se adaptar à Itália agora com marido e filhos, como é que foi encontrar uma igreja, como é que foi voltar a viver aí, o que tava de diferente nesses 20 anos? Eu tenho uma pergunta anterior, Gustavo. Só para entender, assim, a gente entendeu que começou a trabalhar com o intercâmbio de trabalhadores com a Itália, mas qual que foi o estalo de vamos mudar para a Itália? Qual foi a necessidade e como que o Carlos, por exemplo, foi convencido disso, né? Que ele estava um pouco travado com isso. Sim, ele não se via aqui na Itália de forma alguma, mas todas as flechinhas indicavam Itália. Então, quando eu assumi a presidência da Câmara de Comércio, eles falaram para mim, olha, Thalita, vai ter uma reunião com a Câmara de Comércio principal em Roma, e nessa reunião é onde a gente consegue o reconhecimento da Câmara de Comércio para o Ceará, para todo o Nordeste do Brasil. E seria muito interessante que você fosse a Roma e se encontrasse com essas pessoas. E aí Deus começou a me conectar com deputados, com europarlamentar, foi algo assim de conexões muito rápidas com pessoas no âmbito político, para gerar essa maior credibilidade na Câmara de Comércio no Nordeste brasileiro. E aí o Alexandre disse, realmente, eu acho que se a gente for para a Itália, algumas coisas vão acontecer mais rápido do que se a gente ficar aqui no Brasil. Então ele entendeu que era Deus mesmo direcionando, e também essas cooperativas sanitárias, hoje a gente faz esse processo muito de perto, né? Algumas técnicas de enfermagem já estão chegando, então a gente recebe, a gente encaminha, sabe para onde está indo, como está o trabalho. Então, estando aqui, de qualquer forma, em Fortaleza, o nosso escritório continua funcionando. Hoje a nossa empresa mudou inclusive o nome, Paulinho, se chama Sky Nations, envolvendo nações, envolvendo o céu, e a gente colocou Kingdom Business, ou seja, é uma empresa que está voltada para missões, para o crescimento do reino de Deus, e tem um propósito bem claro de internacionalizar vidas, de apoiar vidas que queiram morar fora, e principalmente hoje na Itália. Que legal. Agora a pergunta do Gustavo, então, né? Como é que foi chegar na Itália com família agora, né? Diferente, com filhas, adaptação e tal, né? Vindo de Fortaleza para a Itália, como é que foi essa chegada? Tem sido muito leve. Apesar da rotina, apesar do inverno, né? As meninas totalmente cearenses, todo final de semana na praia, na piscina, a gente chegou num frio. E eu acho que isso, assim, foi um pouquinho mais difícil, mas as pessoas nos receberam muito bem. A gente encontrou uma igreja maravilhosa, que é uma igreja de italianos mesmo. Agora, exatamente nesse momento da igreja, a igreja vai fazer a primeira reunião de homens de negócio, onde a gente se vê também muito pronto para poder apoiar esse projeto, né? Então, Deus tem aberto portas, nos direcionando exatamente nesse âmbito do Business as Mission. Agora conhecer o Gustavo, né, do Tend Makers, que a gente hoje... Tá certo? Né, Gustavo? Tá certo. Tô gostando, vai. A gente tem se visto muito como... Eu conheci isso com o João Mordomo há 20 anos atrás, mas eu não sabia como eu poderia fazer com que isso acontecesse com a minha família, né? E Deus sabia. Que incrível isso. O Gustavo deve estar vibrando, né? Porque assim, o sonho dele é sempre esse, conectar oportunidades com pessoas, pensando no reino de Deus, e de repente você encontra esse casal aí prontinho, Gustavo. Não é? E justamente numa época que a gente está desenvolvendo parcerias com universidades aqui no Brasil, então a gente está com mais acesso a pessoas querendo ir. E a gente tem agora a oportunidade de mandá-las para algum lugar onde elas podem ser bem recebidas, com segurança, que não é um golpe, que não é falso. Não vão roubar seu passaporte e deixar você preso. Não é para roubar sua alma, não tomar seu rim, né? Então é muito legal. Tô super animado com essas oportunidades. Nos próximos dias eu vou encontrar com o João Mordomo no Congresso Global de BAN,
e nós vamos trabalhar outras oportunidades que têm surgido esses primeiros meses do ano que a gente não teve jet lag, Paulinho. Eu fiz várias parcerias com organizações, então eu tô cheio de oportunidades. Eu tô com aquela sensação de a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Todo dia eu penso nisso. Falei, gente, os trabalhadores são muito poucos. Cadê o povo brasileiro que quer utilizar sua profissão, seus dons, seus talentos para fazer Jesus conhecido em outros países? As oportunidades estão na mão e não tem gente para pegar essas oportunidades. É impressionante. Então, para esse ano, parte do nosso projeto de Tent no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, é criar mecanismos para ajudar as pessoas a irem, agora de forma mais completa. A gente vem há anos educando, mobilizando, treinando, defendendo a causa, mostrando que isso é bíblico, trazendo o tema há anos, 10 anos aqui no Brasil. Agora a gente tá querendo passar de fase. A gente precisa que essas pessoas de fato vão. Hoje a gente já tem vários que foram, claro, né? A gente já entrevistou vários aqui, mas as oportunidades estão crescendo de forma rápida demais. E a Thalita é uma oportunidade exponencial para quem tem esse coração de compartilhar Jesus para os italianos, que me surpreendeu. A Thalita rapidamente se conectou a uma igreja evangélica totalmente italiana. A gente sabe que o evangelho na Itália, apesar do cristianismo ter chegado lá na Itália, né, há 2000 anos, estava lá desde o começo, a gente sabe que o cristianismo hoje em dia lá tem uma percepção de que é um cristianismo nominal. Como é que você percebe esse cristianismo aí na Itália, Thalita, estando aí? Houve uma melhora assim considerável no mundo espiritual aqui na Itália, demais nesses últimos 20 anos. Então, essa igreja, ela começou em Palermo, no sul da Itália, e tem mais de 70 igrejas que foram abertas aqui na Itália, com muitas pessoas. Então, a nossa, por exemplo, tem mais de 500 membros italianos. Uau. Todo culto tem alguém aceitando Jesus num movimento muito lindo de ir à frente, de chorar. Muitos idosos eu tenho visto, mas também jovens. Então, a gente tem visto um movimento bem forte, se fala aqui na Itália de um resveglio, né? Das pessoas realmente estarem se acordando para... Como um reavivamento. Um reavivamento, exatamente. Olha só, que legal. E essas oportunidades, então, vai ter gente aqui ouvindo, o Gustavo tá fazendo um clamor por trabalhadores, e assim... É bíblico, gente... viu, gente? Não é invenção minha, não. E assim, oportunidades surgindo, mais vagas do que pessoas disponíveis ou dispostas a ir. Esse programa de vocês, Thalita, é focado no Nordeste ou qualquer pessoa do Brasil que esteja ouvindo pode se candidatar? Como é que funciona o processo? Um jovem de 22 anos que esteja ouvindo no interior do Mato Grosso do Sul, como que ele vai se envolver com isso? O que acontece é o seguinte, hoje existe um decreto na Itália que vai até 2029, Paulinho, e eu como advogada, então, tenho trabalhado nesses processos para capacitar, deixar a documentação toda adequada para que esses profissionais cheguem na Itália. Esse decreto vai até 2029, aonde ele não precisa, o profissional da área da saúde, e inclusive fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos, para vir trabalhar na Itália sem revalidar o seu diploma. E daí, então, para técnicos nós temos 200 vagas imediatas, com passagem, hospedagem por 6 meses, e a gente regulariza essa documentação. Depois, caso ele queira revalidar, a gente também revalida no Ministério da Saúde, caso ele queira permanecer depois de 2029. Para médicos, a gente tem, por exemplo, para dermatologistas, 15 vagas imediatas, para radiologistas, 10 vagas imediatas, contratação imediata, que basta estar com a documentação correta e, claro, para médico falar um pouco de italiano, já pode estar vindo para a Itália atuar aqui como médico. Farmacêuticos também? Farmacêutico também. Porque a minha esposa é farmacêutica, estamos aqui 5 anos, ela não conseguiu revalidar o diploma dela para poder atuar aqui na Espanha ainda. E olha que ela tem cidadania espanhola. Ela tem cidadania espanhola, mas a formação dela é no Brasil, então até agora não revalidaram. Mas aí qual que é o processo então? Por onde entra em contato? Fala pelo Gustavo? Fala direto com você? O que vocês combinaram? Então, Paulinho, a gente está trabalhando uma parceria entre as empresas, né? Entre a Tent, que é uma empresa aqui no Brasil,
Brasil, é a empresa da Thalita e do Alexandre. O meu sonho é que todos os cristãos que forem para a Itália por meio dessa oportunidade com a Thalita, que eles sejam treinados culturalmente e preparados como tent makers. E a Tent tem esses treinamentos, a gente tem treinamento online, tem treinamento presencial. Então, meu sonho é que as pessoas passem por esse treinamento e recebam o acompanhamento que talvez faltou para a Thalita 20 anos atrás, que é a mentoria que a gente tem, o programa que a gente fala aqui, que é o Go Together, onde a gente vai oferecer mentores para acompanhar a pessoa enquanto ela mora nesse outro país, com reuniões mensais, regulares, para que a igreja que essa pessoa participa possa orar por ela. A gente quer conversar com essas igrejas, a gente quer acompanhar para evitar que no muito trabalhar e no deslumbre da Europa, a pessoa se perca no sonho missionário, no que Deus colocou no coração dela e acabe, né, se desviando desse foco de levar Jesus por meio da sua profissão. Então, meu sonho é que a gente consiga treinar, preparar e cuidar dessas pessoas que vão por meio da empresa da Thalita. Então, quem vai fazer o processo, efetivamente, é a empresa da Thalita. O que nós da Tent queremos fazer? A gente quer que você fale conosco para que a gente te apoie espiritualmente, que a gente ajude você a explicar para a sua igreja que não é só uma oportunidade de trabalho, que é uma oportunidade de missão, que é uma oportunidade de transformar vidas na Itália para Jesus. A gente está desenvolvendo uma parceria, a gente tem conversado, mas são abordagens, momentos diferentes. Nós da Tent queremos te acompanhar missiologicamente, e a Thalita, a empresa dela é que faz todo o processo. Aí o processo com a Thalita, eu vou deixar ela explicar. Pode entrar em contato pelo nosso Instagram, que pode ser o meu pessoal, que é Thalita Fermanian, Thalita Dal Lago Fermanian. Fala mais devagar, porque o sobrenome não é Nomes simples, italianos não é tão simples. Thalita escreve normal, Talita, certo? E depois? Dal Lago, tá. Acho já que vai botar aparecer no post. Vai estar no post aqui no site irmãos.com, com certeza, você vai poder clicar no nome dela. A empresa Sky Revalida, que é da parte que é um braço da Sky Nations. Sky Revalida também pode no nosso Instagram entrar em contato conosco. Sky Revalida. Isso. Tá. Enfim, tem uma Thalita Dal Lago aqui que não é você não no Instagram. Eu tô procurando também como escreve Dal. Como que escreve? D-A-L Lago. D-A-L Lago. Então, Thalita Dal Lago é outra pessoa, que tem um filho, um menino, e faz bolos de aniversário. Acho que tá como doutora. Doutora. DRA. Achei. É isso aí. Doutora. DRA.Thalita Dal Lago. Seria Dal Lago com 2 L's. Agora achei. Então dá pra entrar em contato por aí. Muito bem. E Sky Revalida. Também no Instagram. Isso, Sky Revalida no Instagram. Revalide seu diploma. Achei. Muito bem. Sky Revalida normal. SKY Revalida. Esses links estão no post no site irmãos.com. Você entra em contato com a Thalita e com o Carlos, que eles vão... Eu falo Carlos, a gente fala Alexandre, fala Ale, fala Alex, é tudo a mesma pessoa, tá? Que eles vão ajudar você nesse processo. E aqui na Itália, Paulinha, é Alessandro. Múltiplas personalidades. Um plot twist aqui no fim do episódio, hein? De repente, arrumando oportunidades para um monte de gente que tá ouvindo aqui na área de saúde, né? Deixar bem claro isso, que no momento quem sabe até o Paulinho vagas. venha, né, Gustavo? Não é mandar a Adri revalidar o diploma dela. Não é na área da saúde, Paulinho. A gente vai começar a abrir também oportunidades para engenharia, para quem quer revalidar. Em outras áreas a gente revalida. É na área da saúde hoje que realmente está muito fácil por conta do decreto, né? Mas assim, é um país idoso, assim como a Espanha, e que está precisando de muitos profissionais em diversas áreas. É para a Itália toda, não é só para Roma. Isso tem. Itália toda. Vai ter vaga em qualquer lugar. Pode ser no sul, no norte. Esse movimento, a gente tá aqui com a Thalita falando sobre esse movimento na Itália, mas esse movimento, ele tem acontecido em vários países da Europa. Eu tenho contatos lá na Noruega, por conta da sede da Tent ser na Noruega, e a demanda é a mesma. O que eu não tenho é uma empresa com brasileiros que fazem
fazem todo o processo, mas a gente está desenvolvendo, né, o time da Tent Noruega, umas parcerias com a cidade de Bergen, lá na Noruega, porque eles também, a população está envelhecendo, a população jovem é pequena, porque eles tiveram poucos filhos e não querem necessariamente fazer o trabalho de cuidar dos idosos. Então tem muita oportunidade, muita necessidade, poucos trabalhadores na Noruega. A gente tem uma outra conversa em andamento no Japão. Não tem gente suficiente para cuidar dos idosos no Japão. Não tem. A população não morre lá, eles viram centenários e eles tiveram poucos filhos. Então a pirâmide etária lá gerou uma crise. Então a gente está com outro grupo fazendo, um grupo nos Estados Unidos e da Noruega, fazendo uma investigação lá no Japão, procurando oportunidades para enviar profissionais do mesmo jeito que a Itália está precisando, que a Espanha. Interessante perceber essa mudança no mercado de trabalho, né, nas oportunidades que a gente continua tendo, nós aqui da América Latina, a turma da África, tem muita gente da Nigéria, muita gente das Filipinas que aproveita essas oportunidades e seguem como trabalhadores que vão cuidar dos idosos. Tem esse amor pelos idosos e que podem levar Jesus para eles já na reta final, mas ainda em tempo. Ah, muito bom. Muito bom, gente. Legal demais conversar com vocês. Obrigado por encontrar um espacinho na agenda aí da família, do trabalho, para conversar com a gente. E fica aquele convite de voltar, né, daqui a alguns anos de experiência mais na Itália, pra gente poder falar mais da Itália também aqui hoje, porque hoje a gente conheceu a trajetória de vocês, a experiência, e teve essa surpresa no final, mas a gente fica pendente aqui de falar um pouquinho mais da Itália também numa próxima oportunidade. Mais da Itália. Não falamos nem um pouquinho de café, de pizza. Pois é. Né? Nem de trânsito barulhento, mas nós vamos chegar lá. Vamos com calma. Hoje foi muito interessante essa conversa. Muito. Eu acho que nossos ouvintes vão gostar muito de ver essa jornada. Muitos podem se identificar ou perceber que existem oportunidades. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e eles são brasileiros. Vambora, gente. Vambora. Boa. Obrigado, Thalita. Obrigada a vocês. A gratidão é toda nossa. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos aqui para servir. Arrivederci. Arrivederci. Muito bom. Gente, tem uma outra curiosidade. Eu não sei se eu devia falar, mas esse é o episódio número, deixa eu ver, do Jetlag. Esse é o episódio 76, 76 do Jetlag. Mas também a gente tem a numeração do podcastirmãos.com. E esse aqui é o episódio 666. Eu sabia que tava chegando esse episódio. Eu falei, vamos deixar pra cair quando for. Eu não vou fazer nada especial desse episódio, né? Mas, curiosamente, é o 666.